já tinha visitado aquele banheiro muitas vezes, só que foi a primeira vez que eu entrei naquela casa. Tô sentindo vontade de ir, porque eu comecei a ver depoimentos falando que a ayahuasca poderia trazer alguma cura, que cura traumas. Dentro de mim tinha uma imensidão, um mar, um rio, uma fonte de tristeza tão profunda. Muitos anos, né, no caminho evangélico, aquela mente fechada. Bom, quando eu era criança, um dia uma pessoa que eu sempre amei muito falou assim: por que tu não é minha filha? Aí eu falei: porque tu me tirou? Porque tu não quis? Aí ela falou: não, eu falo filha da barriga, tu veio na barriga da tua mãe. Eu falei: não, eu vim na tua barriga, só que tu me levou lá naquele lugar, eu não queria sair. E aí, como me tiraram, eu vim na barriga da minha mãe. Eu tinha 3 anos só quando eu falei isso, e eu dei detalhes, enfim, sobre o lugar. Isso era uma memória recente, e com essa pessoa tem uma conexão absurda de forte, muito forte. É um amor envolvido muito forte. Então, na minha cabeça, eu sempre fui adotada. Eu não me sentia pertencente. Eu já tinha tentado terapia, já tinha tentado tomar remédio. Apesar de não acreditar que seria possível, eu falei: eu vou experimentar, porque assim, o que eu tenho para perder? Nada. E aí, eu levantei a mão e pedi para ir no banheiro. E aí, quando eu sentei no vaso, que eu comecei a olhar o banheiro, eu já tinha visitado aquele banheiro muitas vezes. Só que foi a primeira vez que eu entrei naquela casa. Só que é como se eu já estivesse naquele banheiro há anos. E aí eu finalizei, abri a porta e falei: não, ainda não terminei. Fechei a porta de novo. Quando eu fechei a porta, eu falei assim: meu Deus, eu me olhei no espelho e eu falei: eu tô aqui nesse banheiro presa há anos, eu não consigo sair desse banheiro. Sentei de novo e falei: bom, lá não pode deitar. Eu tô sozinha aqui e eu tô sem força. Eu não tenho força para levantar daqui onde eu tô, então eu vou me deitar no chão. E eu não conseguia mais levantar. E eu tava assim, como se fosse um feto. Eu não conseguia sair dali. E na minha mente eu me via entrando e saindo do banheiro sem parar, um looping infinito. E eu lavava minha mão e voltava e eu tava ali ainda. Eu lavava a mão e voltava e eu tava ali ainda. E aí entrou uma moça, que eles chamam lá de madrinha, Mel, o nome dela. E ela falou assim: aqui não é o teu lugar, mas eu entendo porque tu tá aqui. Quando ela falou eu entendo, aquilo foi importante, porque parecia que ninguém entendia aquilo que eu estava sentindo. A ayahuasca me levou antes do meu nascimento. Em algum momento antes de eu nascer, eu tinha sido enviada para uma outra pessoa que não estava pronta para me receber. E quando essa pessoa me retirou, e aí eu voltei na barriga da minha mãe, dali para frente eu me sentia não merecedora de amor. Eu sentia como se eu estivesse no lugar errado, como se eu não fosse pertencente, porque na verdade aquela não era para ser a minha família. Então, tudo que veio depois, eu tinha dificuldade de sentir amor, porque parecia que, de fato, em algum momento as pessoas não iam me querer, me aceitavam e depois me recusavam. Essa era a impressão que eu tinha. Eu tava ali igual um feto no banheiro, e aí a moça falou assim: eu tenho roupa, eu vou te emprestar uma roupa, porque eu tava toda suja. E eu falei assim: eu posso tomar um banho? Pode. Aí eu entrei no banheiro e, como uma mulher cheia de futilidades, eu pensei: poxa, eu precisava muito lavar meu cabelo, mas eu não trouxe um shampoo condicionador, uma máscarazinha pra deixar o cabelo bom. E na hora eu mesma respondi pra mim: por que tu tá se importando com detalhe? Porque às vezes a gente se preocupa com uns detalhes que não vão fazer diferença. E aí eu lavei minha cabeça, aí ela não achou shampoo, não achou nada. Ela falou, aí eu falei: beleza, só o sabonete líquido já tá maravilhoso. E parecia que enquanto a água escorria, parecia que ela tava limpando tudo. Quando eu terminei o banho, a Mel me ajudou a me vestir e tal. E aí eu lembro que quando ela tava amarrando a calça, ela falou, eu falei pra ela assim: eu tava presa nesse banheiro há muito tempo. Eu preciso sair daqui. Preciso me libertar. E quando eu saí daquele banheiro, foi como se eu me libertasse. Foi como se eu deixasse lá, ali é lugar de expurgo. Foi como se eu deixasse lá tudo de ruim.
voltei pra cadeira e aí eu comecei a conversar com a minha mente e perguntar, poxa, por que eu demorei tanto tempo? Ela começou a tocar uma música de perdão. Eu falei, eu não vou perdoar ninguém, porque é muito fácil tu magoar as pessoas e depois, só pedir perdão e aí tá tudo simples. E aí eu ouvi na minha voz, mas quando tu não perdoa alguém, o escuro tá em ti, não tá no outro. Então tu não tá perdoando porque a outra pessoa merece, tu tá perdoando porque tu merece ficar na luz. Tu é luz. Tu é um arco-íris, tu é uma pessoa que tem que trazer luz para as outras. Tu é uma pessoa que ilumina. Aonde tu tá, ilumina. Tu é colorida. E eu não tava colorida, eu tava cinza. A roupa que a moça me emprestou era toda colorida. Então eu cheguei cinza e depois fui me transformando e eu fui virando colorida. E voltei pra minha cadeira e comecei a perguntar por que eu demorei tanto tempo para me libertar. E eu via como se eu, com as duas mãos, segurasse a escuridão. Então a escuridão não saía de perto de mim. E aí eu falei, o que eu preciso fazer? Só precisa abrir a mão, só precisa soltar, só precisa liberar perdão. Só soltar. A hora que tu soltar, decidir que a escuridão ela não te pertence, ela não vai te pertencer. E aí mudou, foi como se tivesse assim virado uma chave, apertado um botão. E eu que não sentia amor em nada, eu me abaixei para pegar minha garrafinha de água que já estava quase vazia e ela estava cheia. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, poxa, a vida inteira eu tive amor. Olha só que amor, alguém veio e encheu minha garrafinha de água. Eu sempre tive amor. Eu comecei a lembrar assim, diferente do que era antes, que eu só lembrava de coisas ruins. Comecei a lembrar de todos os momentos da minha infância, que a minha família me amou, que os meus tios me amaram, que eu sempre recebi muito carinho. E eu comecei a lembrar de todos os momentos, até aquele dia. Falar, poxa, aquela pessoa, não é que ela não me amou, é que ela não estava pronta e a Ilza estava pronta. Então por isso que as coisas aconteceram dessa forma. Porque enquanto eu me sentia rejeitada, eu achava que... Eu nem sabia, na verdade. Quando eu fui pra lá, eu nem imaginava que era isso que ia ser tratado. Eu imaginava que ia ser várias outras coisas. Mas naquele momento eu entendi o seguinte: cada um entrega aquilo que tem. Então, naquele momento ela não tinha aquele amor que eu precisava. Ela não tinha. Ela não estava preparada, ela não estava pronta. E isso não é porque ela é melhor ou pior. É só sobre a forma e o momento e o tempo que a gente tá. Às vezes a gente não tá pronto para algo. Assim como talvez um ano atrás eu não estaria pronta para essa experiência. E a Ilza estava pronta para me receber. Então eu comecei a ver, e mesmo assim eu tive a oportunidade de sempre estar próxima. Porque eu tinha que vir próxima dessa pessoa, porque a gente tem uma conexão de amor. Como eu sempre fui amada. Aí eu olhei e fui para trás da pilastra para poder ver o Jota, e aí ele com aquele sorrisão, e aí eu, nossa, que amor. Aí eu me senti assim, apaixonada. E aí eu pensei na Maria, minha filha. E aí eu pensei, meu Deus, que presente que eu tive, né? De ter a oportunidade de ter ela, e como é um amor grande. Poxa, como Deus sempre esteve ali, como eu faço parte desse universo cheio de amor. E o amor, ele tá aqui, assim como a luz. Só depende de a gente enxergar ou não.